Bom dia, irmãos, visitantes. Irmãos, nosso boletim, está datado aqui de 3 de abril de 2022. O ano que até pouco tempo, que nós consideramos o novo ano, nós já estamos no 4º mês do ano. Mas, bem pouquinho tempo atrás, nesses 4 meses atrás, nós chegamos ao final de um ano, e como todos os anos, como é costume nessa época, nós fizemos aí uma avaliação, de como foi a nossa vida neste ano. Nós traçamos metas, para o próximo ano. E alguns podem ter achado que tiveram aí um ano bom e outros que tiveram um ano nem tão bom assim, Uns dão glórias a Deus, pelo ano que passou, e outros não querem nem lembrar do ano que passou, Uns consideram que foram bem-sucedidos e outros que fracassaram. Mas todos nós, com certeza, nós traçamos metas, para este ano, que se iniciou e já vai no 4º mês. Ou talvez aí dizendo uma linguagem menos técnica, todos nós temos desejos para serem realizados neste ano. Mas eu gostaria, de refletir com todos aqui, ver se vocês concordam comigo, que depende de a nossa avaliação de como foi o ano que se passou e as metas para o novo ano, elas dependem de como nós enxergamos o mundo, Melhor dizendo, elas dependem com que lentes nós avaliamos e interpretamos a nossa vida e o nosso mundo, o mundo ao nosso redor. Há pouco tempo atrás comecei a utilizar o óculos, e foi interessante que quando eu fui lá encomendar o óculos, aí na hora que chegou o momento da prova, eu coloquei o óculos e eu estava enxergando pior do que quando sem o óculos. Aí eu falei com o oculista, uma pessoa conhecida, e ele foi fazendo, deixa eu dar uma olhada. E aí o que aconteceu? Houve a inversão no grau do óculos, Em vez de pôr, eu não me lembro se era positivo ou negativo, inverteram a polaridade e aí o óculos fez o papel inverso. Certo é que com a lente errada, eu não consegui enxergar. E da mesma forma, às vezes nós temos que avaliar com que lentes nós temos enxergado o nosso mundo, nós temos avaliado as nossas vidas. Então, gostaria que a igreja acompanhasse a leitura, Abra suas Bíblias em 2 Timóteo, no capítulo 4. Eu farei a leitura dos versículos 6 a 18 e peço que a igreja acompanhe. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 18. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura ver-te comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele
glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos, no versículo 6 a 8, o apóstolo Paulo não estava contando a Timóteo apenas a avaliação do último ano, mas de toda a sua vida, que estava próxima do final. Lembrando a igreja que nós temos meditado nas cartas de Paulo a Timóteo, estamos aqui no encerramento da segunda carta, e nesse capítulo 4, Paulo orientou a Timóteo sobre a necessidade de pregar a palavra, pois haveria um tempo que não suportariam a sã doutrina, pelo contrário, eles cercariam de falsos mestres, que lhe ensinariam coisas que lhe interessassem, e que a verdade lhe seria como um comichão nos ouvidos, que eles não queriam ouvir a verdade. E esses, fala aqui no texto, que seguiam enganando e sendo enganados. Então, se eles não queriam a verdade, a lente que eles estavam usando não poderia enxergar a verdade. Então, estavam enxergando a mentira. E assim conduzindo suas vidas com mentira. Mas Paulo, que falou a Timóteo, ele sim avaliava a sua vida e o mundo ao seu redor pelas lentes corretas, as lentes da fé. E fala aqui, se Paulo ele avaliasse a sua vida através das lentes deste mundo caído em que vivemos, ao chegar próximo ao final de sua vida, ele se consideraria um fracassado, um desafortunado, um miserável e sem esperança. Sim, porque naquele momento que quando escreveu a carta, ele estava preso e ele já sabia que seria condenado à morte. Fala no texto aqui que Deus o havia libertado da boca do leão. Então, momentaneamente, ele não tinha sido morto, mas ele sabia que iria morrer, que a condenação dele estava próxima. Ele estava sem amigos por perto, um deles, inclusive, o havia abandonado e ninguém foi em sua defesa, como ele relatou aqui na carta que nós lemos. E, olhando para o passado, não faltaria nem motivos para lamentar, pois mesmo buscando fazer a vontade de Deus, mesmo Paulo buscando fazer a vontade de Deus, está registrada na palavra, em 2 Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 32 a 33, que em Damasco, Paulo ele foi içado por uma janela da muralha para não ser preso pelo governador. Em Atos, no capítulo 13, versículos 50 a 51, e Paulo foi expulso da Antioquia por expor o Evangelho. Em Atos, no capítulo 14, 19, Paulo foi apedrejado até quase morto em Listra. Em Atos 16, 23 e 24, na Macedônia, ele foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco, como um animal, para que não fugisse. Em Atos, no capítulo 17, dos versículos de 13 a 14, ele foi perseguido pelos judeus de Tessalônica porque pregou a palavra também em Bereia. Em Atos 19, 23 a 26, por pregar contra a adoração a falsos deuses em Éfeso, ele foi envolvido em um tumulto com a multidão enfurecida. Em Atos 21, 27 a 31, em Jerusalém, ele foi acusado injustamente de ter levado um grego ao templo e por isso foi espancado até quase morrer e foi preso. Em Atos 27, 13, até o final do capítulo, ele foi preso e enviado a Roma, sofreu um naufrágio e chegou à ilha de Malta. Já no Atos 28, 3, na ilha de Malta, ele foi picado por uma cobra venenosa. E em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, ele relata que ele teve que suportar um espinho na carne. O Senhor respondeu a ele, que a sua graça lhe basta. Então, irmãos, com um histórico desse, você não lamentaria? Você não ficaria macumbuso, como o nosso pastor usou a expressão, Você não se consideraria um fracassado, um desafortunado, um miserável e sem esperança? Eu confesso aqui que, com certeza, eu faria assim. Às vezes, por muito menos, eu me pego lamentando com Deus, e aí o Espírito Santo fala no meu coração e eu peço perdão, porque
como eu já ouvi do nosso pastor aqui, a gente vê que realmente tem pessoas que sofrem mais nessa terra, né? Mas o nosso Deus sabe o porquê e nada foge ao controle dele. O título, né, da nossa pregação de hoje fala que o justo viverá pela fé. E aí nós vemos Paulo, né, um justo. Como o nosso pastor falou aqui durante a Santa Ceia, né, ninguém é santo, nenhum santo participa dessa ceia. Mas o justo, como a palavra nos ensina, né, são aqueles que arrependeram de seus pecados, aceitaram Jesus Cristo como único Salvador, e foi imputados a ele a justiça, né, do Filho de Deus, e por isso não são condenados mais à morte, são salvos. Então, o justo é aquele que foi justificado por Deus. Continua ainda um pecador, enquanto aqui lutando pela santificação, como nosso pastor nos orientou, mas é justificado por Deus. E esse, se é verdadeiramente justo, vai buscar amar o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Verdadeiramente. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou: aqueles que me amam são aqueles que conhecem e guardam os meus mandamentos. E só é possível guardar os mandamentos de Deus se for pela fé. Então, o apóstolo Paulo, que é o autor das cartas Romanos, ele escreveu no capítulo 1, versículo 17, que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Paulo, ele avaliava e interpretava o mundo ao seu redor através das lentes da fé. A fé no único verdadeiro Deus, revelada nas Escrituras Sagradas, sobre quem está registrado em Isaías 40, que com a concha das suas mãos mediu as águas existentes na terra, né? E tomou a medida dos céus a palmos, que considera as nações como um pingo que cai de um balde, né? Às vezes carregando as mulheres ou os homens ajudando nas tarefas domésticas, né? Você tem um balde lá, às vezes carregando, pode cair uma gota, né? Um pingo de água, e você não acha ali tão importante. Então a gota de água às vezes não serve nem para matar a nossa sede, né? De tão insignificante que é. E como um grão de pó, né, na balança, para aqueles que já tiveram oportunidade, né, naquelas balanças mais antigas ali, se colocava o peso de um lado e o produto do outro, né? E se colocar ali o resto ali, ele não faz diferença. O pó que sobra ali de algum produto que for medido não vai fazer diferença no peso final. Então é insignificante, né? E nós nos vemos aqui, vendo a situação do nosso mundo, né? A guerra na Rússia, da Rússia com a Ucrânia, né? E nós ficamos aí aterrados como se nada fosse possível. E para o nosso Deus, as nações são como uma gota que cai de um balde. Então essa guerra também não foge ao controle do nosso Deus. Então o Deus para o qual não há impossíveis em todas as suas promessas, como está registrado em Lucas, capítulo 1, 37. Por isso, ao invés de se considerar um fracassado, um desafortunado, um miserável e sem esperança, Paulo lhe faz uma verdadeira declaração de sua fé em Deus, aquele que era e é e sempre será o único e verdadeiro Deus. Então, ao avaliar sua situação atual, Paulo escreve, né? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Está registrado no versículo 6. Ele demonstra já ter aceitado a proximidade de sua morte inevitável, e para isso ele utiliza de duas metáforas para a morte. A primeira faz referência ao vinho que era derramado durante a cerimônia de sacrifícios a Deus, registrado em Números, capítulo 15, versículos de 1 a 5. Eu peço que a igreja abra suas Bíblias em Números, capítulo 15. Números, capítulo 15. Eu farei a leitura dos versículos de 1 a 5, eu peço que a igreja acompanhe. Disse o Senhor a Moisés:
fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizeres oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e ovelhas, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, trará a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. E de vinho para libação, prepararás a 4ª parte de um hin para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Então, aqui falado em que o vinho, para libação. Então, esse vinho ele era derramado, sobre ali o sacrifício, fazia parte da cerimônia. Então, Paulo considerava a sua vida, ele considerava que a sua vida estava sendo ali derramada como oferta, um ato final de uma vida de sacrifício a Deus. Por isso ele fez essa utilização dessa metáfora. A segunda metáfora se refere à morte como ponto de partida para a chegada a um outro lugar após a morte, como ele também o fez em Filipenses, capítulo 1, versículos 23 a 24. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Então, ele falou aqui que ele tinha o desejo de partir e estar com Cristo, partir deste mundo e para junto do nosso Deus, como o nosso pastor lembrou na Santa Ceia, que nós devemos participar da Santa Ceia, esperando naquele dia para que nós possamos estar com o nosso Deus, e como nós cantamos também nesta manhã, dos hinos e nos cânticos, falando dessa maravilha de estar com Deus. Então Paulo tinha plena certeza que, partindo desta vida, ele chegaria na casa do Pai, onde há muitas moradas, onde Jesus havia lhe preparado um lugar, como está escrito em João 14, versículo 2. Um dos cânticos ou hinos que nós cantamos, eu não lembro agora se era um cântico ou um hino, falou que serão abertas as portas das mansões celestiais e nós poderíamos entrar. Então, após ele ter avaliado a situação dele atual, Paulo continua o texto e ele escreve ao avaliar o seu passado, e ao invés de lamentar pelas dificuldades enfrentadas ao avaliar o seu passado, Paulo afirma: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, mais uma vez, ele usa de metáforas. A primeira, combati o bom combate, comparando o transcurso de sua vida com uma luta. Não uma luta qualquer, mas uma luta muito importante. Aquela que todo cristão deve lutar, e está registrado em Efésios, no capítulo 6, nos versículos de 11 a 12. Inclusive, nos ensina como devemos fazer para lutar. Revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, próximo ao final de sua vida, Paulo não lamentou por todas as dificuldades que passou, pois ele sabia que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, como ele havia escrito em 2 Timóteo, no capítulo 2. Ele sabia que as lutas fazem parte da vida cristã. E a segunda metáfora utilizada por Paulo é completei a carreira. Aqui, os nossos jovens, que estão buscando aí ingressar numa carreira profissional, podem estar pensando, ele foi bem sucedido na carreira profissional dele. Nos remete muitas vezes a isso, essa palavra. Mas quando ele escreveu completar a carreira, ele estava comparando a sua vida a um caminho que deveria ser percorrido.
e ele considerou que concluiu este percurso, né? Completei a carreira. Pelo que já vimos, com certeza não foi um caminho considerado de glória para o mundo, de conquistas e de buscas pelos seus próprios interesses, né? Como nós mencionamos aqui, vendo o histórico da vida de Paulo, olhando para trás, ninguém nesse mundo que nós vivemos, olhando com a lente desse mundo, falaria que ele é um afortunado, um bem-sucedido, que no final da vida ele poderia falar que teve uma carreira brilhante perante os olhos do mundo. Mas que caminho foi este que Paulo percorreu? A resposta está em João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, como o próprio Paulo disse em Atos, no capítulo 20, versículo 24, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, o versículo, né, passando já da segunda metáfora, o versículo é concluído da seguinte forma, Paulo escrevendo: guardei a fé. Ou seja, ele manteve sua confiança pessoal em Deus, ele manteve sua confiança em todas as promessas centradas em Cristo. Esta fé ele registrou em Romanos, no capítulo 8, nos versículos 18 a 20. Eu peço à igreja que se abra suas Bíblias em Romanos capítulo 8. Nós lemos na liturgia, Romanos capítulo 8, mas essa parte não foi lida, não fazia parte da liturgia. Peço que a igreja acompanhe. Eu farei a leitura de 18 a 21. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então ele fala, porque para mim tem por certo, né? Ele tinha fé, isso era uma certeza. E confiante na promessa da libertação do cativeiro do pecado, por meio da remissão em Cristo Jesus, Paulo continua afirmando no versículo 8 de 2 Timóteo: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, na sua declaração, Paulo expressa que sua fé na certeza da vida eterna, ele expressa, né, essa fé na certeza da vida eterna, né, ao qual ele se refere como a coroa da justiça, né? No texto ele chama a vida eterna a coroa da justiça que ele iria receber. E aqui podemos ver expresso, né, o já, mas ainda não. Então todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo podem ter a certeza da vida eterna, mas enquanto ainda estiverem nessa terra, ainda não estão completamente livres do cativeiro do pecado. Por isso ainda somos pecadores. Mas no glorioso dia em que o Senhor Jesus Cristo, o reto juiz, completar a sua obra, Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mas, como ainda não havia sido libertado do corpo dessa morte, Paulo continuou com instruções para Timóteo sobre a vida, a viagem, né, de Timóteo a Roma, e ainda lhe informou de sua situação atual nos versículos 9 a 16.
Então ele escreveu: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Então Paulo pede ao seu filho amado Timóteo, como ele se referia a Timóteo, que venha depressa, porque ele estava se sentindo só. Como lemos, Demas amou o presente século e o abandonou. Crescente e Tito continuaram seu ministério na Galácia e Dalmácia, respectivamente. Apenas Lucas, o médico, continuava com ele. Ao ver a vida de Paulo, vemos que nesta vida os servos de Deus convivem com pessoas amadas. Em alguns momentos passam pela dor da separação. Quantos nós já nos despedimos nessa igreja, seja para outras cidades, outros países ou até para a pátria celestial? E até mesmo pela dor do abandono e desamparo daqueles que amam, como foi com Demas para com Paulo. Também a necessidade de perdoar, como Paulo perdoou Marcos, que havia abandonado Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Também passam por males causados por outras pessoas, como Alexandre o fez com Paulo. Também passam por situações difíceis e se sentem abandonados pelas pessoas, como Paulo em sua primeira defesa. Contudo, aquele que prometeu que sempre estaria com o seu povo, não deixou Paulo sozinho. Nos versículos 17 e 18 está escrito: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. Sem confiar na força do seu próprio braço, mas na força que provém do Senhor, Paulo pregou o evangelho aos gentios, até mesmo durante a audiência em que buscavam a sua morte. Como declarou, ele sabia que Deus o havia livrado da morte física momentaneamente, mas que nada poderia separá-lo do amor de Deus, que o livraria da morte espiritual eternamente, levando-o a salvo para um reino celestial. A tradição fala que Paulo ele morreu decapitado por Nero, nesse período que foi escrita a carta a Timóteo. Nero era governador de Roma. E nesse momento, na primeira audiência, ele não foi morto, mas depois veio a sentença e ele foi morto. Então, todos, como Davi falou a seu filho Salomão, que ele quando estava na próxima morrer, ele falou: eu vou pelo caminho que vão todos os homens, então todos nós um dia morreremos. Assim não foi diferente com Paulo e com tantos outros irmãos, mas a certeza de Paulo, que viveu pela fé, é que a morte física, ela com certeza chegaria, mas a morte espiritual, essa ele já havia sido liberto pelo seu Salvador. Então, irmãos, ao estudarmos esse texto, nós precisamos refletir com que lentes temos avaliado e interpretado o mundo ao nosso redor e nossas vidas. Temos utilizado as lentes da fé? Qual tem sido o objetivo de nossas vidas? Temos vivido para a glória de Deus e nos alegrado nele? Ou temos vivido macambúzios? Temos dado graças em todas as coisas? Se avaliarmos nossa vida até aqui, podemos dizer que temos lutado o bom combate, temos buscado completar a carreira, temos guardado a fé no Senhor e nos confortado em suas promessas? Será que nos conformamos com este século? Será que temos buscado nos transformar pela renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus?
podemos concluir, irmãos, que o justo deve viver pela fé. E nossa fé deve estar embasada na verdade contida no Evangelho, que nos ensina que neste mundo passamos por aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo venceu o mundo e nele somos mais que vencedores. Por mais difícil que seja a situação, não devemos nos esquecer que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, como está registrado em Isaías 40:31. Devemos seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único caminho para a vida eterna. Não podemos esquecer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como nós lemos nesta manhã. Muito menos que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Devemos nos lembrar que um dia o Senhor Jesus nos dirá: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amada igreja, a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Passa a palavra para o nosso pastor.